Oi pessoal, aqui agora eu vou mostrar um pouco para vocês do Windows. Já tinha mostrado rapidamente para vocês a área de trabalho, essa aqui é a minha área de trabalho. Veja que aqui eu coloquei o teclado, porque eu vou trabalhar algumas coisas com vocês. Em vez de filmar meu teclado físico, eu coloquei um teclado virtual aqui. Aqui estão os ícones, aqui são os atalhos para coisas que eu uso, por exemplo, leitor de PDF está aqui. Aqui é uma coisa que eu uso para o meu celular. Alguns jogos, né? Bastante, na verdade. Nós temos o atalho da lixeira, o navegador de internet que eu uso, que também está disponível aqui embaixo, fixado inclusive. E vamos aqui entrar no menu iniciar. No menu iniciar tem todas as opções. Eu posso usar o scroll, que é aquele botão redondinho do meio do mouse, para rodar para cima e para baixo. É bem intuitivo, mas não custa eu avisar. Aqui dentro de acessórios nós temos algumas coisas úteis, como o Paint, o bloco de notas. O Paint, acaba que eu não vou trabalhar muito com vocês, mas dá para fazer bastante coisa interessante. Vamos fazer rapidamente uma casa, ó. Fazer minha casa, vou fazer o telhado laranja, né? Colocar reta. Aquela casa que nós nos acostumamos a desenhar na escola. Aqui eu tenho a borracha. Vou apagar os cantinhos para deixar bonitinho. Podemos e por aí vai. Não é o foco aqui falar muito no Paint, mas vocês viram que dá para fazer bastante coisa aqui. Aproveitando que ele já está aberto aqui, nós temos a barra de título que me diz qual programa. Via de regra, eu vou ter uma barra de menus e vou mostrar isso em outros aplicativos para vocês. Aqui eu tenho algumas coisas que eu posso abrir um arquivo já feito antes. Eu posso salvar ou aqui, tá? E eu vou fechar, eu vou clicar em não salvar porque eu não tenho interesse em salvar esse desenho. Vou mexer aqui no bloco de notas com vocês que eu quero mostrar algumas coisas interessantes. O bloco de notas eu utilizava muito antigamente, quando eu tinha um texto que eu ia copiar da internet. Até hoje eu uso, tem coisa que eu ainda acho melhor do que o copiar texto em formatação, que a gente vai ver mais na frente. Mas se você quiser copiar um texto da internet todo bagunçado, você cola ele aqui. Quando você copiar daqui para o destino final, ele vai basicamente só o texto. Ele não vem figura, não vem nada. Eu acho muito útil isso aqui, inclusive. A gente vai usar mais à frente. Aqui a gente usa para digitar, a gente usa para notas rápidas aqui. Tá? E eu queria aproveitar e mostrar algumas coisas para vocês. Vocês vejam que no teclado de vocês, ele aparece assim. As teclas são todas maiúsculas, mas se você digitar no seu teclado, você vai ver que as letras aparecem minúsculas. Se eu quiser que elas fiquem maiúsculas, eu aperto a tecla Caps Lock, que aí as letras vão passar a aparecer maiúsculas, porque o Caps Lock está ligado. Tipicamente vai acender uma luz no seu teclado indicando que o Caps Lock está ligado. Mas professor, se eu quiser fazer uma letra maiúscula e o resto minúscula, por exemplo, vou escrever bom dia, assim, como é que eu faço? Eu aperto o Caps Lock B, aí aperto de novo para fazer o bom dia, funciona. Mas tem uma forma mais prática que é o botão Shift. Se você, mesmo com o Caps Lock desligado, ó, que a letra era para sair minúscula, se você segurar o Shift e apertar o B, ele vem maiúsculo. Veja que a pontuação está aqui. Agora outro detalhe. Se eu quiser escrever, por exemplo, 5 é menor do que 7. O menor que está aqui, tá vendo? Como ele está em cima, eu preciso segurar o Shift. Você segura o Shift e aperta aqui, que aí a parte de cima é quem vem. 5 é menor do que 7. Ou você quer escrever o e-mail.
fulano, arroba. O arroba está em cima? Segure o Shift e aperte o arroba. Ok? São algumas coisas básicas. Se eu errar, eu vou lá na tecla Backspace, que apaga as letras. Se eu quiser apagar um item que está à direita, você usa a tecla Delete. Ok, que não está disponível aqui para mim, mas no... Ah, tá aqui. Delete. Ele apaga as teclas que estão à direita. Tá bom? Então, essa tecla aqui é a tecla Windows, que ela vai abrir o menu iniciar do Windows para você. Tá bom? E tem alguns atalhos no Windows também. Por exemplo, se você apertar o Win e a letra E, ele vai abrir o gerenciador de arquivos, por exemplo, que é o que a gente vai ver já já. Então, primeiro eu queria que vocês entendessem essa parte aqui. Se você quiser, por exemplo, que apareça quinto. No meu teclado, aquela bolinha do grau, ela fica bem aqui nesta tecla. Então você tem que apertar o 5, né? Alt GR, que ele vai aparecer o símbolo aqui, tá? Outra dica que eu tenho aqui, na maioria dos aplicativos funciona. Você segura o Ctrl e rola o botão do mouse, ele vai dar zoom. Para frente ele aproxima, para trás ele distancia. Então espero que aqui esteja fácil de vocês visualizarem. Vou botar oitavo, 8, Alt GR e boto a... Tá bom? 5 graus, oitavo. Tudo bem? Geralmente a gente chama essa tecla CTRL aqui de Ctrl. Aperta Ctrl Alt D, porque você vai apertar o Ctrl e aí ele vai executar. Eu preciso fazer fisicamente, o Ctrl Alt D vai fazer isso aqui para mim. Ó. Tinha falado a vocês que eu ia mostrar, olha aqui, esse aqui é o gerenciador de arquivos e aqui são os programas que estão abertos atualmente no meu computador. Veja que eu não tenho nada além do navegador e do programa de gravar minha tela aberto. Eu estou com 38% dos meus 16 GB de RAM abertos. E isso porque eu tenho uma placa de vídeo dedicada, ou seja, eu não estou usando memória de vídeo a partir da minha memória RAM aqui. Aproveitar que eu estou aqui, vou mostrar para vocês o gerenciador de tarefas. Ele tem os processos aqui, são todos os programas que estão abertos, olha o pouquinho que tem aqui. Ó. Por isso que eu falei que ele é multitarefa. Ele está usando 10% da minha CPU, como eu estou gravando na tela, ele usa um poder de processamento razoável. Tanto aqui, basicamente, do processador, veja que minha placa de vídeo não está nem aí, está fazendo só o desenho da tela. A minha memória RAM, eu estou usando 7 GB, 6 GB de 16. Meu disco rígido e meu SSD estão tranquilos também. Aqui ele mostra alguns programas que eu já tenho aberto anteriormente. Aqui ele mostra os programas que inicializam junto com o meu computador. Se eu quiser desativar algum deles, ok? Eu posso desabilitar se eu quiser. Ó. Veja que esse aqui, o Skype e o Spotify, eu desabilitei porque eu não uso. Então eles estão desabilitados, assim como o vínculo ao celular. Eu faço isso para economizar memória. O meu computador só tem um usuário, que sou eu. Alguns detalhes deles e alguns serviços em execução. Não vou entrar nesse detalhe, é um pouco mais complexo. E a gente não tem tempo de eu detalhar essa parte mais complexa do computador. Fim dessa parte, eu vou fechar aqui meu teclado e vou entrar no gerenciador de dispositivos que eu mostrei para vocês. Aqui é o gerenciador que mostra o que eu tenho no meu computador atualmente. Aí você pode, aqui como eu falei para vocês, aqui que você vai navegar. Veja, eu vou clicar aqui dentro de documentos e vou abrir uma pasta qualquer, a pasta aulas, por exemplo. Aí aqui eu abro o meu arquivo. Tá bom? É assim que a gente faz. Então você navega por aqui.
Aqui eu tenho as informações, aqui eu vou ver a área de trabalho do meu computador, os mesmos ícones que estão lá, eles estão aqui. Aqui meus documentos, aqui minha pasta de downloads, aqui a pasta de imagens que eu não vou abrir, obviamente, pasta de músicas que não tem nada, alguns vídeos que eu tenho. Aqui o disco do meu sistema operacional, ele está aqui, meu SSD. Eu tenho um HD também com alguns arquivos aqui, arquivos grandes. Acaba que esse HD aqui que eu estou usando, ele tem mais de 10 anos, ainda funciona. Então, já que nós estamos aqui, vamos criar uma pasta aqui. Vou criar uma pasta aqui, vou fazer, por exemplo, botão direito. Tem que ser, eu não posso clicar em cima de uma pasta, é outra coisa. Eu tenho que clicar na parte limpa, novo, pasta, eu vou criar uma pasta, por exemplo, informática. Criei uma pasta chamada informática básica. E entro nela, né? Informática básica. Eu quero criar um arquivo, posso criar alguns tipos de arquivos aqui, por exemplo. Vou criar esse arquivo aqui, vou editar. E aí, tudo que eu vou fazendo, eu vou salvando aqui. Posso salvar nesse meu arquivo, ó. Salvei, fechei. Quando eu abrir de novo, tá aqui o que eu já tinha feito. Tá bom? Então, esse aqui é o meu gerenciador de arquivos. Eu mostrei para vocês, se eu quiser formatar um disco, vou clicar com o botão direito, vou em formatar. Aqui é o tamanho do meu disco, né? O formato de arquivos, pelo tamanho ele só aceita NTFS, tá bom? Aqui o nome, eu não vou formatar aqui, eu não quero perder meus dados. Se eu tenho um arquivo que eu quero copiar de um lado para o outro, vamos dizer, por exemplo, aqui, drives, eu quero pegar esse arquivo bem aqui e vou copiar, eu posso clicar com o botão direito, copiar, ou usar o bom e velho atalho Ctrl C, vou lá na minha pasta, botão direito colar, ou Ctrl V e eu copiei o meu arquivo. Se você vai copiar um arquivo do computador para o pendrive, você pode fazer assim. Você também pode pegar e fazer desta forma aqui. Você puxa o arquivo e arrasta até o destino. Se você arrastar, ele não vai copiar, ele vai mover se ele estiver dentro do mesmo disco, tá? Se for de um disco para outro, por exemplo, daqui. Veja que eu estou em um disco e vou copiar para outro disco. Se eu colocar para lá, ó, o padrão é copiar, ele não move. Dentro do mesmo disco ele vai mover. Olha aqui, vou devolver esse arquivo aqui de volta para o drive. Veja que lá aparece aqui embaixo, mover para drivers. Então é assim que eu copio um arquivo. É assim que eu movo. Ah, eu quero apagar esse arquivo aqui. Botão direito, excluir, ou você aperta o delete. Quando você faz isso, ele vai parar na lixeira. Antigamente era um pouco mais fácil, agora vamos abrir aqui a lixeira. Tudo que está na minha lixeira está aqui, ó. Se tem um arquivo que eu não preciso mais, eu posso excluir. Se eu quiser limpar a minha lixeira inteira, esvaziar a lixeira. Tudo que está aqui vai embora. Tudo bem? Então, isso é o básico que eu queria que vocês entendessem da computação. Até a próxima aula.